nós faremos agora uma inversão na programação e antecipar a palestra da senhora Valéria Faria, gerente de pesquisa e desenvolvimento do grupo CCR, que falará sobre a gestão e manutenção de pavimentos rígidos, uma experiência da CCR Nova Dutra. Bom, gente, primeiramente gostaria de agradecer o convite. Estou muito honrada de estar aqui em Belo Horizonte. Estou muito feliz de poder compartilhar com vocês um pouquinho das nossas experiências lá da Nova Dutra. Pode ser. Obrigada. E também do grupo CCR. Eu vou pedir 2 minutinhos para vocês para apresentar aqui um vídeo institucional, porque a CCR passou por muitas transformações agora nos últimos anos. Acho que é interessante a gente passar esse vídeo para vocês terem uma ideia mais atualizada da empresa. Por favor, você pode passar para mim? A exatos 74 quilômetros por segundo. Tudo se move. Movimento significa vida, progresso, conquistas. E a mobilidade humana está no centro do que nós fazemos. Diariamente somos parte da vida de mais de 5 milhões de pessoas que se deslocam levando projetos, trabalho e sonhos. As linhas de metrô que administramos estão entre as mais seguras do mundo. Nas rodovias administradas, o índice de mortalidade caiu 87% no período de atuação. Empregando as melhores práticas de gestão, entregamos serviços de excelência para a população, excelente ambiente de trabalho para mais de 15 mil colaboradores e retorno consistente para nossos acionistas. E continuamos acelerando e buscando novas oportunidades. Em 2022, começamos a operar 2 linhas de trens metropolitanos em São Paulo e 16 novos aeroportos no Brasil. Fomos a primeira empresa a aderir ao novo mercado da B3. Somos signatários do Pacto Global da ONU. E compomos a A-List do CDP e o índice MSCI. Somos transparentes, sustentáveis, comprometidos com o futuro da empresa, dos nossos colaboradores, da sociedade e do planeta. E nosso caminho em frente. Nós vamos de olhos e coração abertos. E você? Como você vai? Bom, então eu trouxe para vocês aqui hoje uma experiência de gestão e manutenção dos pavimentos rígidos, uma experiência da CCR Nova Dutra, que finalizou o contrato dela agora em fevereiro de 2022. Era uma concessão de 25 anos, que estava previsto terminar em fevereiro de 21, mas a gente teve um ano a mais de aditivo, então acabou agora em fevereiro de 2022. Então, eu vou contar um pouquinho da experiência da entrega desses pavimentos, da finalização do contrato. Bom, o desafio na entrega é que a gente tinha que devolver esses pavimentos com uma vida remanescente de 8 anos. Então, tanto para os pavimentos flexíveis, quanto para os pavimentos rígidos. No caso aqui da Dutra, a gente tinha 10 milhões, mais ou menos 10 milhões e meio de metros quadrados de pavimento flexível e 103 mil metros quadrados de pavimento rígido. Não menos importante, porque o trabalho foi intenso. Os nossos pavimentos rígidos na concessionária da CCR Nova Dutra, eles estavam na Marginal de São Paulo, que até o Marcos comentou aqui, que foi inaugurado em 1999, 4 balanças e 12 praças de pedágio. Bom, qual que foi a estratégia, então, para a gente inspecionar, verificar como é que estava esse pavimento e como é que a gente pretendia devolver, né, no final do contrato, porque até então a gente não sabia se nós iríamos continuar com o contrato no caso agora a Rio SP, né? Felizmente a CCR ganhou.
Então, ficou mais fácil, mas naquele momento a gente ainda não tinha essa certeza. Então, a gente criou uma estratégia, fez um planejamento por etapas, fez um monitoramento, cálculo do ICP, um levantamento de defeitos de todas as placas, classificou por severidade, identificamos os principais defeitos para poder identificar as soluções, elaboramos os projetos e executamos as obras. A CCR, né, já desde 2010, a gente tem uma prática que nós mesmos somos os projetistas, tanto do pavimento flexível quanto dos pavimentos rígidos. Então, todas as soluções aqui adotadas foram desenvolvidas pela nossa equipe, pela minha equipe, no caso, na época lá. Bom, então a gente adotou as normas do DENIT, né, para fazer a inspeção e fazer os cálculos do ICP. E para fazer a inspeção, a gente utilizou o PaveScan na Marginal de São Paulo e nas balanças. Nos pedágios, a gente fez no modelo tradicional, que foi a pé, mapeando as placas, a gente não utilizou esse equipamento, mas a vantagem desse equipamento é que ele gera todas as imagens, né? No caso, a gente solicitou que a empresa contratada gerasse as imagens por placas, que permitiu que a gente pegasse essas imagens depois para elaborar os projetos. Então, aqui a gente consegue fazer o cálculo do ICP, gera relatório de monitoração, faz levantamento visual detalhado, gera os projetos, inclusive faz também a monitoração ao longo do tempo, porque as imagens nos permitem até acompanhar as obras executadas, então, para verificar a qualidade do pavimento e fora a agilidade que esse equipamento dá em relação ao método que era antigamente ter que fazer a pé, né? Bom, o cálculo do ICP, então, o cálculo pela norma, ele é feito por amostras de 20 placas. Então, a gente foi fazendo todas agrupamento das placas e para atender os conceitos, né? E no caso do nosso contrato de concessão, o valor do ICP, ele precisa ser maior do que 55. Então, a gente, na verdade, não sabia como que a NTT iria nos fiscalizar, né? Se ela ia só olhar esse 55, ou se ela iria utilizar um outro método, porque o PER, ele não era, o nosso contrato de concessão, ele não era muito claro de que maneira que nós deveríamos entregar esses pavimentos para ela verificar esse atendimento da vida de 8 anos, de vida remanescente de 8 anos. Então, a gente fez o cálculo do ICP para todas essas estruturas, aqui no caso da Marginal Norte de Guarulhos, né? Na época era um pavimento já com 19 anos, e a gente praticamente não fez manutenção durante esses 19 anos, então aqui é um caso de sucesso total de um pavimento rígido, que com 19 anos a gente estava ali com 84% das amostras, né, no caso, adequadas. No caso da Marginal, aqui nós tínhamos 2.111 placas. Aqui é uma planta lá da Marginal. No caso das balanças, são 4 balanças que nós temos, também num total de 2.103 placas. Também o ICP também foi classificado como bom, mas existiam placas ali, amostras, né, razoáveis, ruins, até muito, não, aqui não tinha muito ruim, só tinha ruim e razoável. Aqui é uma planta da balança, uma das balanças, né? No caso dos pedágios, a gente tem 12 praças de pedágio, são cabines, inclusive cabines de bloqueio, são cabines menores, mas totalizando também 1.633 placas. No caso das praças de pedágio, a gente já tinha um ICP bem melhor. Aqui é uma das praças. E, no geral, a gente identificou 324 amostras, e também, se a gente fosse fazer um conceito geral, todos os pavimentos se encontravam numa condição muito boa. Mas, mesmo assim, existiam placas que precisavam de intervenção. Então, o que a gente fez? A gente olhou essas 5.847 placas e a gente classificou por severidade. E a gente encontrou aproximadamente ali 29% de placas que tinham algum tipo de defeito.
No caso, estava ruim, 9%, média estava com 7%, e as leves, 13%. Então, o que a gente fez? A gente elaborou o projeto de todas elas, dessas 1.710 placas, mas a gente não fez obra em todas, porque a gente verificou que alguns defeitos classificados como leve não era tão necessário fazer obra. E a gente também tinha um período até meio justo para fazer obra, porque eu vou mostrar daqui a pouco os desafios que a gente teve que enfrentar para executar essas obras. Então, a gente colocou ali a necessidade de obras em 18% das placas, a gente interviu nas 100% das graves, 100% das médias e parcialmente das leves. As obras foram executadas no período de julho até dezembro de 2020. E aqui eu vou falar um pouquinho do desafio operacional. Como o Eugênio estava comentando, né, no nosso caso, por exemplo, nas marginais de São Paulo, a gente tem um problema seríssimo operacional, que a gente tem uma janela de trabalho que começa meia-noite e termina às 5 horas da manhã. Então, era bem difícil para nós reconstruirmos as placas. Praticamente impossível você reconstruir uma placa de 6 metros de comprimento por 3,60 de largura, num volume de tráfego de 200 mil veículos por dia. Então, o que a gente começou a pensar em outras soluções para resolver o problema e dar tempo de fazer essa manutenção e atender, né, a aumentar aquela nota do ICP. Então, a gente pensou em soluções inovadoras. No caso aqui, a gente trabalhou muito com Carbofit, eu vou explicar um pouquinho lá na frente o que significa. E também indo mais ao encontro de sustentabilidade, evitando a reconstrução dessas placas. A logística das nossas obras, né? Então, a gente tinha, nos 402 quilômetros de rodovia, a gente tinha 17 ativos, que são aqueles que eu já falei, né? A marginal, as balanças e os pedágios. Então, as obras eram muito espalhadas, e isso aumentava a dificuldade de a gente executar. A gente tinha só uma construtora contratada para fazer a restauração. Os trabalhos noturnos, com janela super reduzida, morosidade nas soluções, porque as soluções de restauração de pavimento rígido, elas são muito artesanais. Então, tudo isso fazia com que a gente tinha assim, será que a gente ia conseguir, né, vencer esse desafio? Bom, então a gente detalhou cada uma dessas placas, esses 1.700 placas, a gente pegou cada uma delas e projetou, né, desenhamos em todas elas uma solução. No caso das balanças aqui, cada uma tem o seu tipo de... A gente criou um modelo de projeto, que era a primeira vez que a gente estava fazendo um trabalho de gerência que abordava todas as etapas do pavimento rígido. Aqui no caso dos pedágios. E aí, então, a gente começou a executar as obras. Então, a gente tratou, praticamente, fizemos bastante selagem de trinca, de juntas, porque já os pavimentos, principalmente da Marginal Norte, já tinha 19 anos, então a gente teve que atuar bastante na troca do selante. Injeção de calda de cimento também, para a gente executar a aplicação do Carbofit, que são fibras de carbono, a gente teve que fazer, todas as placas que estavam quebradas, a gente atuou primeiramente com injeção de calda de cimento, que é um trabalho também bem artesanal. Em algumas trincas, dependendo da gravidade também, a gente trabalhava primeiro identificava essas trincas e optava pelas costuras, e também um trabalho extremamente artesanal. O retrofit foi uma das soluções que a gente percebeu que ela não era muito eficiente. Então, a gente até fez um monitoramento das obras que já tinham ocorrido anteriormente, e a gente verificou que era uma solução que não durava muito. Então, a gente meio que abandonou essa solução e substituiu pelo Carbofit. Aqui é o Carbofit, é um reforço estrutural com perfis de fibras de carbono. Então, a gente tem a trinca, né? Então, a gente, tipo uma costura também, ele é muito parecido com a solução da costura, só que no caso, a gente corta
abre um sulco, né, no pavimento, injeta a resina e coloca as fibras de carbono, mais ou menos 1 metro de cada lado. Então, a gente teve uma quantidade grande de... A gente restaurou, dessas 1.035 placas que nós restauramos, 820 foi com carbofite. Bom, a reconstrução total das placas, a gente evitou o máximo com a solução do carbofite. Então, basicamente, foram pouquíssimas as placas que a gente precisou reconstruir. E no final do nosso contrato, no caso, em dezembro de 2020, né, porque a gente não considerou o ano de aditivo, porque aqui foi realmente a entrega final, a gente recebeu da NTT, ela contratou uma empresa que fez toda uma avaliação dos pavimentos e atestou que os nossos pavimentos estavam aceitos e que todas as 100% das amostras estavam acima de 55, e, na verdade, ela ficou bem acima de 55, né? Porque com todas as intervenções que nós fizemos, a gente tratou todas as placas que tinham problemas. Então, no final, a gente acabou que recebeu essa notícia, então a gente ficou muito feliz. E um agradecimento aqui para a BCP e para a minha equipe também, que me ajudou a atingir esse objetivo, esse resultado. E é isso. Nós vamos com responsabilidade. E vocês? Como é que vocês vão?